Vamos falar um pouco da gestão do espaço, né? O cenário onde a aprendizagem acontece. A gente sabe que quando a gente vai ao cinema assistir um filme ou quando a gente vai ao teatro assistir uma peça, uma parte muito importante dessa obra é o seu cenário. É justamente nessa ambientação em que a gente é comunicado sobre vários aspectos dessa obra. Então, quando a gente pensa que existe um profissional formado e preparado só para fazer esse aspecto numa obra audiovisual, por exemplo, o cenógrafo, a gente entende o quão importantes são os cenários no nosso entretenimento, naquilo que a gente vivencia enquanto arte, e por que não seria diferente nas nossas salas de aula? Por que as nossas salas de aula e a sua ambientação não seriam tão importantes para a gente comunicar e para a gente impactar, né, as pessoas que ali estão, os nossos estudantes? E se nós pensássemos em nossas salas de aula como cenários, ao invés de apenas lugares? E se nós pensássemos nos professores como cenógrafos, planejadores de ambientes, não apenas planejadores de conteúdos? Que tipo de recado ou mensagem a sua sala de aula tem transmitido para os seus estudantes? E como você mesmo ou você mesma se sente dentro da sua sala de aula? Quando a gente considera que passa 12 anos, aproximadamente 20 mil horas dentro das nossas salas de aula, nesse período das nossas vidas, a gente percebe que é uma parcela muito grande, muito significativa. Que lugar é esse que a gente habita durante tanto tempo com os nossos estudantes ou até mesmo como estudantes? Então, pensar no impacto desse ambiente nas nossas vidas emocionais, na nossa aprendizagem, é fundamental. É claro que quando pensamos nas nossas salas de aula como cenários, nós não estamos pensando simplesmente em estética ou entretenimento. Nós estamos pensando em 4 pilares essenciais para a sala de aula. Primeiro, a segurança. Em segundo lugar, o contato social. Em terceiro lugar, a identificação simbólica. E, por fim, o prazer no aprender. Segurança é o pilar fundamental de qualquer ambiente. Todo o ambiente deve ser projetado para proteger quem está nele do frio extremo, do calor extremo, de ruídos exagerados, de odores insalubres e qualquer outra coisa que possa ameaçar a nossa segurança física. Apesar disso ser um pilar tão básico, tão importante, a gente sabe que nem todas as escolas são capazes de promover esse tipo de segurança. A exemplo disso, a gente tem as escolas de latinha, uma política da década de 90, 2000, que construiu uma série de escolas feitas de aço galvanizado e amianto, e essas escolas elas não promoviam absolutamente nenhuma segurança para as crianças e para os professores dentro delas. E, como comprovação do impacto da falta de segurança dentro das escolas, o Enem de 2006 comprovou que as crianças e jovens que estudaram dentro das escolas de latinha tiveram um desempenho acadêmico muito inferior àquelas que estudavam em escolas que podiam oferecer segurança física para elas. E é claro que essa segurança é uma pré-condição para a aprendizagem, mas existem outras etapas da segurança física. A gente pode ter, por exemplo, alunos com necessidades específicas de aprendizagem. Para além da segurança física, existe também a segurança psicológica dos estudantes, e isso com certeza é garantido pela presença de objetos que representem segurança, aconchego, conforto. O segundo pilar é o contato social. E quando a gente pensa em contato social dentro da sala de aula, é muito comum que a gente pense nos arranjos das mesas e cadeiras. Exatamente, o arranjo das mesas e cadeiras é a forma que a gente tem de promover o tipo de contato social que a gente quer durante uma aula. É muito comum que a gente se confunda, por exemplo, que a gente coloque os alunos em grupo, o que comunica que nós esperamos que eles interajam, mas quando eles começam a interagir, a gente pede que eles parem de interagir. E isso é claramente uma falta de intencionalidade no tipo de contato social que a gente quer promover com a nossa sala de aula. Quando nós, por exemplo, dispomos as mesas e cadeiras em fileiras, nós estamos comunicando que a atividade que vem a seguir ela exige mais atenção, mais foco, mais concentração. No fim das contas, a maneira como a gente organiza a nossa sala de aula é uma mensagem, um recado sobre o que a gente espera do tipo de contato social que eles vão ter a seguir. O próximo pilar é a identificação simbólica, que é exatamente o que aquela sala comunica sobre as pessoas que ali estão. O que a sua sala de aula diz sobre os seus estudantes? O que a sua sala de aula diz sobre a aprendizagem que ali acontece? E é claro que uma sala de aula ela pode ser muito bonita,
e confortável, mas assim como um quarto de hotel, ela pode ser extremamente impessoal e não dizer nada sobre as pessoas que ali habitam. Essa forma de anonimato dos estudantes que por ali passam pode ficar ainda mais forte no ensino fundamental 2 e no ensino médio, quando os alunos crescem e eles passam a compartilhar salas, os professores passam a compartilhar salas, e vai ficando ainda mais difícil de garantir que exista uma identificação simbólica dentro daquela sala. O mais importante é entender que a gente não está falando de decoração, mas sim de ambientação. Logo, a gente não está falando sobre expor o resultado final dos trabalhos que os estudantes produzem, mas a gente está falando sobre a exposição dos processos pelos quais eles produzem esses resultados. Tudo isso é fundamental para criar uma ambientação e lembrar de sempre contar uma história com essa ambientação. Qual é a história da aprendizagem que a gente conta quando a gente planeja e pensa numa sala de aula? Qual é a história que as pessoas estão recebendo sobre os nossos estudantes e os seus processos? Outro aspecto importante é a utilização de materiais que reflitam o contexto social dos nossos alunos. A presença de materiais que nos remetam a cientistas, artistas e outras grandes personalidades de raças diversas, cores diversas, religiões diversas, orientações sexuais diversas e etc., ajuda muito a gerar uma identificação simbólica com grupos diversos dentro da sala de aula. Uma pesquisa conduzida nos Estados Unidos, com mais de 1.000 famílias, comprovou que 57% dessas famílias acredita que a representação nas mídias ajuda elas a promoverem boas conversas sobre diversidade, sobre diferenças dentro dos seus lares. Se as nossas salas de aula puderem incorporar esse tipo de estímulo, a gente com certeza vai ajudar as famílias a fazerem essas boas conversas e produzirem aprendizagem no seio dos lares também. O quarto e último pilar, mas não menos importante, é o prazer em aprender. É claro que quando a gente está sobrecarregado com currículo, com obrigações em relação ao desempenho dos alunos, atividades administrativas, fica um pouco difícil falar sobre esse aspecto do prazer em aprender. Mas a gente sabe que salas estéreis, espaços estéreis que não são divertidos e não são confortáveis, eles notadamente produzem resultados muito piores. Uma pesquisa clássica conduzida nos Estados Unidos comprovou que o impacto desse prazer no ambiente é muito importante. Eles prepararam 2 salas diferentes para conduzir a mesma entrevista. Uma sala feia, uma sala bonita. Dentro da sala feia, os entrevistados relataram sentir dores de cabeça, desconfortos e náuseas, e eles queriam terminar a entrevista rápido e por isso eles faziam qualquer coisa para responder as perguntas. Já na sala bonita, as entrevistas duraram muito mais tempo, porque as pessoas que ali estavam se sentiam de alguma maneira pertencentes e convidadas a estar ali. Portanto, o prazer no aprender, ele também está presente nessa estética e um quão agradável é o ambiente que a gente prepara para receber os nossos estudantes. É claro que em muitos lugares, promover esse prazer no aprender pode ser muito desafiador por conta das condições materiais. Mas coisas simples como, por exemplo, a presença de plantas, cores quentes, texturas, podem rapidamente estimular os nossos estudantes a se sentirem mais convidados e mais presentes nesses ambientes. Bom, depois de explorar esses 4 pilares, é importante dizer que é preciso mão na massa. A gente precisa garantir que a gente faça isso acontecer, mas que a gente não faça isso acontecer sozinhos. Que a gente inclua os nossos estudantes no processo de cocriação desses ambientes. E é claro que é preciso considerar os outros adultos que habitam esse espaço. Professores, orientadores. É bom incluir as outras pessoas para que elas também se sintam parte desse processo. E daí, dessa forma, a gente também garante que esse seja um espaço realmente democrático para todo mundo. E aí, o que vocês acharam desse tema do cuidado com o espaço? Ele é super importante, né? Eu espero reencontrar vocês na nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre a importância do cuidado com o tempo da aprendizagem. Até logo!